O processo eleitoral para a reitoria da universidade já começou e por isso nós fizemos uma série de entrevistas com os representantes das chapas que concorrem às vagas. Cada candidato teve 9 minutos para responder as questões e 1 minuto para as considerações finais. As perguntas foram enviadas pelo Sintemar, que é o Sindicato dos Servidores, pelo CESDUEM, que representa os docentes, e pelo DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Por ordem numérica das chapas, hoje você confere a entrevista com a representante da chapa 1, Ana Lúcia Rodrigues. Candidata, obrigada pela presença. É um grande prazer, estar aqui na TV UEM e conversar com a comunidade. Então, seu tempo começa agora. Ok. Essas perguntas foram enviadas pelo Sintemar. Considerando o acordo julgado pelo STF com a manutenção da autonomia universitária para a UEL e para a UEM e os constantes cortes de verbas promovidos pelo governo do Estado, como a senhora pretende garantir a autonomia da UEM? Bem, nós nos propusemos, eu sou a professora Ana Lúcia, do Departamento de Ciências Sociais, estou há 30 anos na UEM, junto com a candidata a vice-reitora, que é a professora Lilian Mai, lá do Departamento de Enfermagem, que também tem 25 anos de UEM. Nós nos propusemos nesse momento, apresentar, então, um plano de trabalho, um projeto, para responder a estas e outras questões. Quanto à autonomia, a gente avalia que ela é um direito assegurado constitucionalmente, o que foi agora confirmado pelo acórdão do STF. E isso, inclusive, nos deixa muito convictos, de que a defesa da autonomia, ela é um dever de ofício da reitoria. E que, de fato, isso, por outro lado, nos coloca muito comprometidos com as gestões junto ao Estado, e nós entendemos, inclusive, que essas gestões devem ser feitas não somente pela universidade, mas elas têm que ser feitas no âmbito do conjunto de todas as IES do Paraná, especialmente nesse fórum de reitores, que deve ser acionado o tempo inteiro em relação a isso, principalmente para garantir o seguinte, o controle na gestão financeira. É preciso imediatamente se garantir que esse controle seja assegurado. Isso é uma luta que todas as IES do Paraná têm que fazer coletivamente. E nós vamos compor essa luta com muito comprometimento, com certeza. Sabendo que o governo do estado não tem autorizado a contratação de docentes e agentes universitários, nem mesmo para reposição, qual é a sua proposta para manter a qualidade do ensino da UEM? Bem, a UEM nunca viveu a situação que ela tem hoje de ter 25% dos docentes em regime temporário. A gente sabe que o adequado é que seja aquele percentual entre 5% e 10%, que vão assegurar as rotinas, da conta de responder às questões da rotina aí da vida docente. E a recomposição dos quadros efetivos da universidade, para nós também compõe os princípios que nos trazem para essa disputa a reitoria da UEM hoje, e nós entendemos que esta recomposição de quadros ela é fundamental para a vida da universidade e ela não vai se dar com bravatas, mas ao contrário, ela vai se dar com uma forte um forte estabelecimento de relações cotidianas com todas as forças locais e regionais nesse extenso território onde a universidade está. Ela vai se dar também com a retomada institucional nas mesas de negociação, sem quebrar de forma alguma esse canal de negociação entre a universidade, a reitoria e o Estado. Isso é fundamental e nós entendemos que é por aí que a gente vai conseguir fazer essa recomposição necessária para assegurar toda a qualidade e a excelência das atividades da universidade. Se você puder me dar um copo de água, por gentileza, eu agradeço. É que não tem corte, a entrevista continua. Ok. Essas perguntas foram enviadas pelo CESDUEM. Caso a senhora vença a eleição, como pretende manter relacionamentos com os sindicatos que representam os docentes e os técnicos e também o DCE? Bem, a nossa proposta de trabalho, ela se vincula fortemente a
uma busca de fazer uma gestão participativa, uma gestão democrática. E para nós, né, é o reconhecimento de todas as entidades, né, seja as nossas entidades sindicais, né, seja as entidades estudantis, né, a própria ADUEM, a FUEM, enfim, todas as entidades que vêm historicamente fazendo a luta, né, pela nossa universidade, pela universidade pública, pela autonomia, elas são, para nós, assim, elas são protagonistas desse processo. E elas devem ser, né, elas devem receber todo o apoio da gestão. O gestor jamais deve atuar como um sindicalista ou, sabe, atuar, inclusive porque, né, os sindicatos e as entidades têm que fazer o movimento mesmo. E esse movimento tem que ser apoiado e vai ser apoiado pela reitoria. Todavia, cada qual tem o seu papel e é esse papel que nós vamos cumprir. Atualmente, acompanhando as pesquisas, vemos o alto índice de adoecimento dos trabalhadores, consequências das condições de trabalho e, particularmente no caso dos professores, da ampliação da carga horária em sala e ainda a necessidade de envolvimento em várias atividades extra-sala. Considerando o grande número de professores temporários e decreto que determina a contratação de 20 horas, como enfrentar tal situação e como pensar as condições de trabalho? Bom, essa questão está vinculada à anterior, né, de busca de recomposição dos quadros. Isso é fundante, né, para garantir a qualidade da educação, né, de todo o trabalho, mas principalmente garantir a qualidade de vida, o bem-estar da nossa coletividade, né? Porque não há como, sejam os docentes, sejam os nossos técnicos administrativos, né, eles têm que estar se sentindo, né, na verdade, valorizados. Eu acho que política de valorização, né, desses quadros é importantíssimo. Criar espaços de escuta, de fala e de discussão é importantíssimo, porque é só isso que vai fazer com que todos se sintam pertencentes à universidade. E para nós, o sentimento de pertencimento, o adoecimento está muito vinculado a esse processo de falta de se sentir pertencentes, né? E nós temos um eixo, um foco nas pessoas, nesse bem-estar. E isso nós vamos buscar assegurar. Essa pergunta foi enviada pelo DCE. Há um documento referente à política de assistente estudantil em tramitação na Câmara de Planejamento do Conselho Universitário. Qual é o comprometimento da sua chapa para garantir a aprovação dessa política? Bem, a política de assistência estudantil, né, para nós é fundamental. Nós não entendemos por que ela não foi implantada nos últimos 4 anos. Nós, inclusive, tivemos um conjunto de estudantes que não conseguiram fazer um processo de se manter na universidade, né, por falta dessa política de assistência. 33% do nosso quadro são estudantes, inclusive, que precisam de ter assegurado, por exemplo, a moradia estudantil, né, ter assegurado um diferencial no preço do RU. Muitos dos nossos estudantes saíram da UEM porque não conseguiam pagar, né, o preço da refeição, almoço e jantar. Então, o comprometimento com a aprovação da atual política em andamento é completo, mas mais do que isso, é com a busca de recursos federais que não foram em nenhum momento acionados também no âmbito dessa gestão e que podem dar respostas a muitas das necessidades dessa política aqui. O nosso compromisso é total, irrestrito, completo. Essa pergunta é da comunidade universitária. O que a senhora propõe para ampliação de vagas na UEM, assim como o aproveitamento de vagas ociosas e o enfrentamento do problema da evasão no ensino superior? Bem, certamente, principalmente as vagas ociosas, né, as turmas com número menor, aí, às vezes se formando do que na entrada, tem muito a ver com a burocracia. Então, nós temos que promover um processo de desburocratização, principalmente das transferências internas e externas, né? Nós não podemos admitir, a sociedade não admite mais que a universidade esteja estruturada e não consiga, né, formar os 40 e tantos alunos que entraram ou que esses não sejam substituídos. Então, a desburocratização, né, dessas transferências, a ampliação das formas de acesso e de permanência, isso se vincula, né, à política de assistência. Seu tempo para respostas acabou. Tá. Agora a senhora tem 1 minuto para dar considerações finais. Não, ok. Então é isso. Eu, né, gostaria de dizer que a nossa
né, a nossa chapa, né, composta por mim, né, pela professora Lilian May, a chapa 1, né, e nós nos colocamos à disposição da comunidade nesse momento. E eu gostaria de dizer que nós nos sentiríamos e vamos nos sentir honradas com cada voto de confiança, sabe? Com o apoio de toda a comunidade de estudantes, das comunidades da comunidade dos docentes e principalmente, né, dos técnico-administrativos, que nós entendemos assim que estão, né, numa situação de bastante precariedade mesmo, né? As pessoas, inclusive, hoje falam em se aposentar. Então, nos colocamos à disposição, pedimos seu voto, seu apoio e vamos em frente, ou em frente. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada.